Então é isso que o senhor deixou para mim, pai? Antônio segurava o velho galo vermelho nos braços, enquanto o irmão mais novo ria alto no escritório do tabelião. Do lado de fora, a chuva caía pesada sobre a fazenda milionária da família Andrade. Roberto cruzou as pernas sobre a mesa e abriu um sorriso debochado. A fazenda inteira ficou comigo. E você ganhou um galo velho. Alguns homens começaram a rir baixinho. Antônio ficou em silêncio. As mãos calejadas apertaram o animal contra o peito. Aquele homem tinha passado a vida inteira trabalhando naquela terra. Construiu cercas, cavou poços, salvou plantações, dormiu no curral durante tempestades. Enquanto o irmão gastava dinheiro na cidade, ele carregava a fazenda nas costas. Mesmo assim, na divisão da herança, não recebeu absolutamente nada. Só um velho galo magro que mal conseguia cantar. O filho dele, Lucas, não aguentou. Isso é injustiça. Roberto se levantou furioso. Injustiça? Injustiça é sustentar vagabundo a vida inteira. Antônio baixou os olhos. Mas naquele instante, o velho peão Teodoro, que observava tudo calado perto da porta, empalideceu ao olhar para o galo, porque reconheceu imediatamente aquele animal. E naquele momento, ele percebeu que o pai dos dois tinha acabado de entregar o maior segredo da família nas mãos do filho certo. Tem terra que carrega segredo mais fundo do que raiz. Terra que guarda coisa que nenhum homem teve coragem de falar em voz alta durante décadas, mas que fica lá embaixo, quieta, acumulando peso com o tempo, esperando o momento certo, esperando a pessoa certa, esperando que alguém preste atenção no que a Terra está tentando mostrar faz muito tempo. Essa é a história de Américo Saraiva. 63 anos, ombros largos, mas curvados de tanto peso que carregou sem reclamar. Mãos que contavam a história de 42 anos de trabalho sem precisar de nenhuma palavra, além do que a própria pele marcada já dizia. Rosto queimado de sol, do tipo que não vira porque não consegue mais, virou para sempre. O tipo de homem que acorda antes do sol, não porque precisa de alarme, não porque tem horário marcado, mas porque o corpo aprendeu ao longo de décadas que o dia não espera por ninguém. E é muito melhor estar de pé quando ele começa do que correr atrás dele depois. Tinha nascido no Alentejo e nunca tivera motivo real para querer estar em outro lugar. A Quinta dos Carvalhos ficava a uns 40 quilômetros de Évora, numa região onde o horizonte é largo demais para caber numa fotografia, e o silêncio tem aquele peso específico que só quem nasceu ali conhece. Um silêncio que não é ausência de som, é uma presença. A presença do vento vindo devagar pela planície, do som das oliveiras centenárias quando a brisa passa por elas, do canto dos pássaros de manhã cedo, quando a luz ainda está chegando, e o mundo parece mais honesto do que vai ficar quando o dia esquentar. Milhares de hectares de terra vermelha boa, oliveiras com mais de 200 anos, plantadas por antepassados que nunca imaginaram que um dia ia ter problema nenhum naquela terra, porque achavam que a honestidade era coisa que passava de pai para filho igual passava a terra. Um montado de cortiça que valia uma fortuna só pela qualidade da casca que produzia a cada 9 anos, com aquela regularidade imperturbável que só a árvore centenária tem. Cultivo de trigo no período certo. Criação de porco alentejano no montado. Uma propriedade sólida, antiga, com raízes tão fundas quanto as das oliveiras. Américo não tinha herdado a quinta. Tinha nascido dentro dela. Filho mais velho de Guilherme Saraiva, viera ao mundo numa manhã fria de fevereiro no quarto de canto da Casa Grande. O mesmo quarto onde o pai tinha nascido, onde o avô tinha nascido, onde a história da família se repetia e se desdobrava com aquela continuidade que as famílias de terra têm quando ninguém mexe nela. Desde que se entendia por gente, a quinta era o mundo inteiro, e o mundo inteiro cabia dentro da quinta. Não havia outra vida imaginável.
Não havia vontade de outra vida. O irmão mais novo, Diogo, tinha chegado 8 anos depois e logo deixou claro que tinha outro projeto de existência. Diogo era esperto de um jeito diferente. Não o esperto de quem conhece a terra, de quem sabe que estação plantar o quê, de quem identifica pelo cheiro do vento quando vai mudar o tempo. O esperto de quem sabe falar com as pessoas certas, de quem chega numa sala e em 20 minutos já mapeou quem tem poder e quem não tem, de quem usa as palavras como ferramenta de precisão, colocando cada uma exatamente onde vai fazer o efeito que quer. Estudou direito em Lisboa, formou-se com distinção, abriu um escritório pequeno que foi crescendo por causa das conexões certas nos lugares certos e voltou para o Alentejo, apenas nas festas e nos fins de semana longos, chegando sempre de carro novo e com aquele cheiro de colônia cara que parecia um aviso silencioso de que ele pertencia a um mundo diferente do que aquele onde havia nascido. Guilherme Saraiva adorava os dois. Mas Diogo era o orgulho público do velho. Era a demonstração concreta de que a família tinha chegado num patamar diferente, que o Saraiva agora tinham alguém nos escritórios de Lisboa, além de terem nome gravado na pedra da entrada de quinta, no Alentejo. Américo nunca deixou a inveja aparecer. Pelo menos nunca deixou aparecer de um jeito que pudesse ser visto. Ficou na quinta, cuidou da terra. Trabalhou 42 anos ao lado do pai, com aquela entrega silenciosa de quem não precisa de plateia para fazer o que precisa ser feito, porque o trabalho em si já é razão suficiente para continuar fazendo. Casou com Matilde quando tinha 26 anos. Filha de um rendeiro da região vizinha, mulher de pés no chão e coração generoso, que sabia reconhecer trabalho honesto quando via e que nunca na vida pediu mais do que o que era justo. Tiveram um filho quando Américo tinha 31 anos. Chamaram de Tomás. Tomás cresceu sendo exatamente o tipo de criança que cresce quando é criada perto da terra por pessoas honestas. Quieto do jeito certo, observador do jeito que os animais são observadores, com aquela atenção específica de quem aprendeu que o mundo fala muito mais do que parece, só precisa de alguém disposto a ouvir. Sabia pelo cheiro do ar pela manhã se ia chover antes do dia acabar, com uma precisão que às vezes deixava o pai sem explicação para dar. Sabia quando um animal estava doente antes de qualquer sintoma visível aparecer, sentindo alguma coisa na qualidade do comportamento do bicho que os adultos ao redor não sabiam nomear, mas reconheciam como real quando acontecia. E tinha um animal em particular pelo qual essa atenção era especialmente intensa: o galo. Não qualquer galo da quinta, que tinha vários. O relâmpago. Um galo vermelho escuro, quase cor de vinho, de crista grande e ereta, e olho amarelo, que encarava tudo com uma seriedade que parecia cômica, mas que de algum jeito nunca deixava de parecer também legítima. Guilherme tinha criado aquele bicho desde pintainho, com aquela paciência de homem velho, que já passou da fase de se importar com o que as pessoas acham que é ou não é razoável dar atenção. O galo andava pela quinta como se fosse dono. Cantava antes de qualquer relógio, às vezes com uma antecedência tão grande que os trabalhadores que moravam na quinta já haviam brincado que o relâmpago devia ter fuso horário diferente do resto do mundo. Mas o mais estranho era a relação do animal com Guilherme. O galo seguia o velho. Não do jeito que galo comum segue quando espera comida. Seguia de verdade, com aquela dedicação de quem foi para onde vai por escolha própria. Onde Guilherme estava, o relâmpago estava. Na varanda da manhã, no terreiro do almoço, no pomar da tarde. E nos últimos 2 anos, nas caminhadas longas e solitárias que o velho começou a fazer pelo montado, indo para lugares da propriedade que nunca tinham sido parte da rotina dele, o galo ia junto. Américo tinha visto aquelas caminhadas.
Tinha notado que o pai escolhia sempre momentos em que achava que ninguém estava olhando, e tinha decidido não perguntar, porque nunca fora do tipo que pergunta as coisas do velho quando o velho claramente não queria falar. Guilherme morreu numa segunda-feira de novembro. Estava no quarto de canto da casa grande, com a janela aberta, porque sempre dormia com a janela aberta, independente do tempo. E foi indo com aquela quietude de pessoa que aprendeu a receber cada coisa da vida, boa ou ruim, sem fazer barulho desnecessário. Américo estava do lado quando o pai fechou os olhos pela última vez. Ficou sentado na cadeira de palha, ao lado da cama por um tempo depois, sem mover, ouvindo o silêncio da quinta que de algum jeito parecia diferente agora. Mais quieto, mais vazio. Como se alguma coisa que estava sempre presente tivesse ido embora junto. Diogo chegou de Lisboa 3 horas depois, de carro, com mala de viagem e o advogado particular que tinha insistido em trazer. A leitura do testamento foi marcada para o dia seguinte, num escritório de tabelião em Évora. Uma sala pequena e séria, com mesa de madeira escura e cheiro de papel velho, e a chuva de novembro batendo na janela com aquela insistência lenta que a chuva do Alentejo tem, como se soubesse que ninguém vai a lugar nenhum enquanto ela estiver caindo. Américo estava de um lado com Matilde e o Tomás. Diogo estava do outro com o advogado de Lisboa, já acomodado como quem chegou antes, para garantir o melhor lugar. O tabelião começou a ler com aquela voz plana e precisa de homem que já leu testamentos suficientes na vida para saber que o que vai dizer vai machucar alguém na sala, que isso é inevitável e que a única coisa que pode fazer é ler direito e deixar o documento falar por si mesmo sem adicionar nada ao peso que já tem. A Quinta dos Carvalhos, os hectares de montado, as oliveiras, o gado, as máquinas, os imóveis em Évora, os investimentos, os direitos de exploração da cortiça pelos próximos 20 anos, tudo para Diogo Saraiva. A sala ficou com aquele silêncio específico que não é paz. É o silêncio do choque, de quando o mundo que você achava que ia ser de um jeito, anuncia que vai ser de outro completamente diferente e o sistema nervoso precisa de alguns segundos para processar. Américo ficou olhando para o tabelião sem dizer nada. O tabelião continuou. Para o filho mais velho, Américo Saraiva, o testamento de Guilherme Saraiva destinava um único bem da propriedade: o galo relâmpago. Diogo olhou para o irmão. Depois, olhou para o documento. Depois, olhou para o irmão de novo e foi abrindo um sorriso devagar, daquele tipo que começa pequeno e vai crescendo conforme a pessoa vai percebendo que entendeu certo o que pensou que tinha entendido errado. Cruzou as pernas, se recostou na cadeira e disse, com uma leveza que era a coisa mais calculada da sala naquele momento: "A quinta inteira ficou comigo e você ganhou um galo velho." O advogado de Lisboa desviou o olhar rapidamente para a janela. O tabelião olhou para o documento como se fosse encontrar alguma coisa diferente na segunda leitura. Matilde apertou a mão do marido debaixo da mesa com uma firmeza que dizia várias coisas ao mesmo tempo sem precisar de nenhuma palavra. E Tomás, 12 anos, que tinha ficado quieto durante toda a leitura com aquela postura de criança que está tentando se comportar como adulto porque entende que o momento pede isso, não aguentou. "Isso é injustiça." A voz saiu mais alta e mais firme do que o menino tinha planejado, com aquela força involuntária de quem não está reclamando por si mesmo, está reclamando por alguém que ama e que está sendo tratado de forma errada na frente dos seus olhos. Diogo se levantou. O sorriso tinha sumido. No lugar veio aquela irritação específica de homem, que não está acostumado a ser contrariado, e menos ainda a ser contrariado por um menino de 12 anos. Injustiça? Injustiça é ficar a vida inteira dependendo de terra que não é sua e ainda achar que tem direito a herdar alguma coisa disso. Américo colocou a mão no ombro do filho. Com cuidado, com firmeza,
com aquele toque específico que pais com filhos quietos e observadores desenvolvem, que não é controle, é contenção afetiva, é o jeito físico de dizer: eu sei, eu ouvi, tá bem, agora chega. Tá bom, Tomás. Pegou o galo que ficara numa caixa de madeira perto da sua cadeira durante toda a leitura. Segurou contra o peito com as duas mãos, como se segurasse alguma coisa viva e frágil que precisava de proteção naquele momento, e ficou em silêncio. Do lado de fora, a chuva continuava batendo na janela do mesmo jeito indiferente de sempre, mas na porta da sala, encostado na parede com os braços cruzados, o velho Teodoro Matos havia ficado branco. Teodoro tinha 78 anos, cabelos completamente brancos, pele curtida de décadas de sol alentejano, olhos que ainda enxergavam com uma clareza que fazia as pessoas às vezes esquecerem a idade que aquele corpo carregava. Tinha chegado à Quinta dos Carvalhos com 32 anos para fazer um trabalho temporário de 3 semanas. E nunca mais tinha ido embora, porque a terra boa prende quem sabe reconhecer terra boa. 46 anos na mesma quinta, 46 anos vendo tudo, calando a maior parte. E quando viu o galo nos braços de Américo, o relâmpago específico, com aquela crista e aquele olho amarelo que reconheceu na hora sem nenhuma dúvida, alguma coisa se encaixou dentro do velho, com aquele clique silencioso que às vezes a verdade faz quando finalmente encontra o lugar certo. Guilherme Saraiva não tinha ficado louco na velhice. Tinha feito exatamente o que precisava ser feito. Com aquela paciência lenta e precisa de homem, que sabe que tem um erro para corrigir e pouco tempo para corrigir, mas que não pode apressar, porque apressar estraga. Tinha colocado o segredo mais importante da família nas mãos do único filho que ia entender o que fazer com ele. Saíram do cartório na chuva. Américo na frente com o galo debaixo do braço, Matilde do lado, Tomás atrás, quieto com aquela quietude carregada de criança que está processando uma coisa grande demais e não encontrou ainda onde colocar. Ninguém falou nada durante o caminho até a caminhonete. Ninguém falou nada durante o trajeto de volta até a quinta. A chuva batia no para-brisa com aquele ritmo que parece que vai durar para sempre. E o limpador ia e voltava numa cadência que de algum jeito tornava o silêncio dentro do carro mais suportável do que devia ser. Chegaram na casinha de pedra onde moravam dentro da propriedade. A casa do rendeiro que Guilherme tinha cedido para eles quando Américo casou, décadas atrás, com aquele gesto de pai que não sabe como dizer o que sente, mas sabe como resolver o que é prático. Uma casa pequena, mas boa, com paredes grossas que guardavam o frescor no verão e o calor no inverno, com um jardim de hortaliças na frente que Matilde cuidava com aquele capricho de mulher que não desperdiça nada que pode crescer, e com vista para uma parte do montado que nos dias de sol ficava dourada de um jeito que Américo havia olhado 40 anos e nunca havia enjoado. Mas naquela noite, antes que tivessem tido tempo de colocar os casacos e respirar, o som de uma caminhonete parou na frente da casa. Diogo desceu, sem pressa, com aquela calma de quem não precisa se apressar porque o tempo agora é todo dele. Ficou do lado de fora da porta. Não entrou, não pediu para entrar. Como quem já estabeleceu internamente que aquele espaço não é mais da categoria de lugar onde se pede permissão, porque agora é extensão de propriedade própria. Américo. Preciso da casa. Américo abriu a porta um pouco mais. Da casa. Esta casa fica dentro da quinta. A quinta é minha. Logo, a casa também é. Preciso que vocês desocupem até sexta-feira. Sexta-feira eram 3 dias. Matilde estava logo atrás do marido na entrada, e o olhar que ela deu para o cunhado naquele momento era daquele tipo que as mulheres que carregam muito em silêncio desenvolvem ao longo dos anos. Um olhar que contém coisas demais para caber em palavras, mas que diz tudo para quem tem olhos para ver. Américo ficou em silêncio por um tempo que foi longo o suficiente para ser uma resposta em si mesmo. Depois disse: "Tá bom,
Diogo assentiu, voltou para a caminhonete e partiu. Tomás estava na janela do quarto. Tinha visto e ouvido tudo através do vidro embaçado de chuva. E quando o pai entrou, o menino estava com os olhos marejados, mas a expressão fechada naquele jeito de filho que está tentando aprender com o pai a segurar as coisas. E ainda não sabe se esse é o jeito certo de viver, mas está tentando mesmo assim. Pai, tô aqui. A gente vai ficar bem? Américo ficou olhando para o filho por um momento com aquela honestidade específica de pai, que prefere não mentir, mesmo quando mentir seria mais fácil. A gente vai ficar, Tomás. O bem a gente cuida. Foram morar numa casa alugada em Évora. Um andar num prédio antigo perto da muralha, com janelas estreitas e teto baixo e uma escada de pedra que rangia no degrau do meio toda vez que subia ou descia. Pequena, mas honesta, do tipo de casa que não disfarça o que é. Américo conseguiu trabalho numa quinta vizinha como capataz. Não era o mesmo que trabalhar na própria terra. Nunca é, mas era trabalho honesto, feito por homem que sabia o que estava fazendo. E o patrão novo reconheceu isso na primeira semana. Matilde retomou as costuras que tinha deixado de fazer quando a vida na quinta não precisava de renda extra. Tomás continuou na escola em Évora, andando de autocarro todas as manhãs com aquela seriedade de menino que entende que as coisas mudaram e que a resposta certa para a mudança é continuar. O relâmpago foi com eles. Tomás tratou de montar um galinheiro improvisado no quintal estreito que a casa alugada tinha nos fundos. Usou madeira que encontrou no armazém do prédio, arame que pediu emprestado ao vizinho e passou um sábado inteiro construindo aquilo com aquela determinação quieta de criança que, quando decide uma coisa, vai até o fim sem precisar que ninguém anime. Nos primeiros dias na casa nova, o galo ficou inquieto. Andava pelo quintal pequeníssimo, sem sossego. Batia as asas sem razão aparente, cantava fora de hora, às 3 da manhã, às 4, num horário que não fazia sentido nenhum. Ficava parado nos cantos, olhando para as paredes de cimento como se procurasse alguma coisa que sabia que não ia encontrar ali, mas continuava procurando mesmo assim. Américo observava o animal com atenção, não por superstição. Era um homem de terra, prático, que não tinha paciência para coisa que não tivesse explicação concreta. Mas tinha 42 anos observando animais em quinta e sabia que bicho criado numa terra específica, tirado dela de repente, fica desorientado por um tempo. Era normal. Ia passar. O que não era normal foi o que aconteceu na primeira vez que levaram o galo de volta para a quinta. Tinham ido buscar algumas ferramentas de trabalho que Américo havia deixado no galpão principal e que Diogo havia dito que podiam buscar. Provavelmente porque eram coisas que não valiam o trabalho de disputar. Levaram o relâmpago junto porque Tomás insistiu com aquela lógica simples de criança. O galo precisa de espaço maior que aquele quintal pequeno pelo menos um dia por semana, senão vai adoecer. Quando abriram a porta da caminhonete e o galo desceu, o animal ficou parado no terreiro por alguns segundos, olhou ao redor e saiu andando, com uma direção, com aquela determinação de quem não está explorando, está indo, de quem sabe exatamente aonde quer chegar e não tem tempo nem interesse em fazer o caminho de jeito diferente. Tomás foi atrás na hora, Américo foi atrás do filho. O galo atravessou o terreiro principal, passou pelo lado do galpão antigo sem hesitar, contornou o pomar das laranjeiras com aquela precisão de quem conhece o caminho de cor. Subiu pela encosta suave do montado em direção a uma área que ficava no canto mais afastado da propriedade, perto de um grupo de sobreiros muito velhos que cresciam numa elevação leve do terreno com vista para toda a herdade. Chegou num ponto específico do chão entre 2 sobreiros. Parou. Ficou quieto por um segundo, com aquela imobilidade estranha que alguns animais têm quando encontraram o que estavam procurando. E começou a cavar, com as patas, com o bico,
com aquela urgência crescente de animal que sabe o que está fazendo e precisa chegar lá agora, a terra vermelha voando para trás em pequenas nuvens úmidas. Tomás ficou parado, olhando com os olhos abertos. Pai, olha ele. Américo chegou perto, ficou de cócoras observando o galo cavar. Olhou para o chão, olhou para o filho, olhou de volta para o chão. Deve ser minhoca. Pai, ele não está procurando minhoca. Américo ficou mais um tempo em silêncio, olhando o galo cavar naquele ponto específico do montado, entre aqueles dois sobreiros específicos, com aquela urgência específica que não parecia de bicho procurando comida. Parecia de bicho cumprindo uma tarefa. Vamos buscar as ferramentas, disse por fim. Mas no caminho de volta para o galpão, Américo olhou 2 vezes para trás, na direção dos sobreiros. Naquela noite, depois que Tomás dormiu, Américo ficou sentado na mesa da cozinha da casa alugada por um tempo longo, olhando para nada, com um copo de água que não bebeu na frente. Matilde veio sentar do lado sem fazer barulho. Os dois ficaram em silêncio por um tempo. "O que foi hoje lá?" ela perguntou por fim. Américo contou. O galo, o caminho direto, o ponto específico entre os sobreiros, a urgência de cavar. Matilde ouviu sem interromper. "E você nunca viu o seu pai indo para aquele canto específico?" "Vi. Nos últimos 2 anos, várias vezes. Sempre sozinho, sempre quando achava que ninguém estava olhando. Eu nunca perguntei porque não era o meu jeito perguntar as coisas do velho quando ele claramente queria guardar para si. E agora você está pensando que ele escondeu alguma coisa lá?" Não era pergunta. Américo ficou em silêncio. "Não sei o que estou pensando. Sei que o meu pai não era homem de fazer coisas sem motivo. E sei que aquele galo foi direto num lugar que eu nunca vi ninguém ir, que fica longe de qualquer coisa da rotina da quinta, e ficou cavando com uma determinação que não era de animal procurando comida." Matilde ficou olhando para o marido. "O que você vai fazer?" Américo ficou muito tempo sem responder. "Ainda não sei. Foram 3 dias depois que o Teodoro apareceu. Chegou numa tarde de quarta-feira. Desceu do carro antigo com aquela lentidão de homem que não tem mais como apressar nada. E parou de tentar faz tempo. Bateu na porta com batidas espaçadas e firmes. O tipo de batida de quem tem certeza que vai bater, mas não tem certeza do que vai acontecer depois. Américo abriu. Teodoro olhou para ele. Ficou assim por um segundo, como quem está verificando uma última vez se vai mesmo dizer o que veio dizer. Posso entrar? Tenho uma coisa para te contar que eu devia ter contado faz muito mais tempo do que vou conseguir explicar porque não contei." Sentaram na cozinha pequena. Matilde fez café forte. Tomás ficou num canto com um livro aberto na frente que ninguém acreditava que ele estava lendo, mas ninguém mandou embora porque havia algo no momento que pedia que o menino ficasse. Teodoro pegou a xícara com as 2 mãos. Ficou olhando para o café por um tempo, como quem está procurando por onde começar uma história que tem começo de muito longe. E começou. 46 anos atrás, quando Teodoro chegou para trabalhar na Quinta dos Carvalhos pela primeira vez, o dono da quinta não era Guilherme Saraiva, era Benedito Carvalho. O nome caiu no silêncio da cozinha como pedra em água parada. Tomás levantou os olhos do livro sem perceber que fez isso. Benedito Carvalho. Um homem da região, filho da terra como só filho da terra pode ser, que tinha recebido aquelas terras do pai e tinha construído em cima delas, ao longo de décadas, uma das propriedades mais produtivas e mais respeitadas do Alentejo. Não era rico no sentido ostensivo, do dinheiro que aparece e precisa ser visto. Era próspero da forma sólida e discreta, que vem de quem trabalha bem e administra com cuidado e honestidade. Guilherme Saraiva tinha entrado na vida de Benedito como sócio. Tinha chegado com um investimento em maquinaria nova que a quinta precisava e que Benedito não tinha capital suficiente para bancar sozinho naquele momento. Era uma sociedade menor, de participação nos lucros por um período de 10 anos, sem direito a nenhuma terra.
Pareceu, na época, um acordo bom para todo mundo. Mas Guilherme tinha outras ambições que ele guardava com cuidado. O que aconteceu depois foi crescendo devagar durante 3 anos, da forma que as coisas graves costumam crescer quando são construídas por alguém paciente e sem escrúpulos. Guilherme foi criando documentos, contratos que nunca tinham sido assinados, registros de transações que nunca tinham acontecido, notas promissórias com datas falsas. Com a ajuda de um advogado corrupto que tinha em Lisboa, foi construindo uma estrutura jurídica que acusava Benedito de desvios financeiros da sociedade, de uso indevido de fundos, de fraude contra o próprio sócio. A acusação era completamente inventada, mas estava documentada de um jeito que parecia real, com aquela competência específica de quem sabe que a maioria das pessoas acredita mais em papel do que em palavra de homem, especialmente quando o papel vem com carimbo de advogado. Benedito não tinha advogado, nunca tinha precisado de advogado. Era homem de terra, não de tribunal, e não sabia como se defender de uma acusação que não cometeu, mas que estava ali, registrada, com assinaturas e datas e documentos que ele não conseguia provar que eram falsos. O processo foi longo, caro de uma forma que foi drenando os recursos de Benedito mês a mês, e ao fim de 3 anos de disputa jurídica, perdeu a propriedade para cobrir o que o tribunal havia determinado como dívida com o sócio lesado. Perdeu a quinta, perdeu a esposa que não aguentou o peso daquilo tudo e foi embora levando a filha pequena, uma menina de 6 anos chamada Leonor, para casa de parentes no norte. E foi acabando. Não de uma vez, que às vezes é mais misericordioso. Foi aos poucos, como uma árvore boa que vai secando por dentro antes de cair, que vai perdendo primeiro as folhas mais novas, depois os galhos, depois a casca, até que um dia a coisa que era sólida e viva não é mais nenhuma das duas. Morreu 16 anos depois, num quarto de pensão barata em Évora, sozinho, sem nunca ter conseguido provar a verdade. Sem nunca ter visto a filha de novo, sem nunca ter conseguido explicar para ninguém que não foi culpa dele, que foi roubado, que a terra que aparecia no nome de outro era dele de direito. Teodoro ficou em silêncio por um momento depois de dizer tudo isso. A cozinha estava completamente quieta. Lá fora, a tarde alentejana tinha aquele laranja pesado e lindo que às vezes parece que o sol está se despedindo de verdade antes de ir embora. Eu vi coisas, Teodoro disse por fim, coisas que não conseguia provar, mas que sabia que eram verdade. E fiquei quieto por 46 anos, porque tinha medo, porque dependia do emprego, porque me convenci de que não era comigo. A voz ficou mais rouca. Isso é um peso que um homem carrega diferente de qualquer outro peso que existe. Por que está contando agora? Américo perguntou. Teodoro ficou olhando para o café que tinha esfriado na xícara, porque viu o galo no cartório, aquele galo específico, e quando vi você com ele nos braços depois da leitura, eu entendi o que o seu pai fez. Fez uma pausa. Guilherme passou os últimos 2 anos indo àquele canto do montado. Eu vi. Fingi não ver, mas vi. E quando vi o galo em cima disso e vi você com ele, eu entendi que o seu pai não ficou louco. Ele estava consertando, do único jeito que ainda dava para consertar. O silêncio na cozinha durou tempo suficiente para que todos os 4 que estavam ali pudessem sentir o peso do que tinha sido dito. Tomás fechou o livro devagar, sem barulho. Foram ao montado na semana seguinte. Américo, Matilde, Tomás e o Teodoro. E o relâmpago, porque Tomás insistiu com aquela lógica simples de criança que sabia mais do que estava dizendo. O galo precisa ir. Ele sabe onde é. Foram de manhã cedo, quando a luz do Alentejo ainda era fresca e o ar tinha aquele cheiro de terra úmida de orvalho que só existe naquela hora específica antes do sol esquentar tudo. Diogo estava em Lisboa. A quinta estava quieta. O galo,
Quando desceu da caminhonete no terreiro da propriedade, ficou parado por exatamente o mesmo segundo da vez anterior. Olhou ao redor e saiu andando com aquela direção precisa de quem sabe onde vai, sem precisar pensar. Foram atrás, em silêncio, pelo mesmo caminho, pelo terreiro, pelo galpão, pelo pomar, pela encosta do montado, até os sobreiros velhos no canto alto da propriedade, com aquela vista larga sobre a herdade que naquela manhã de sol baixo estava pintada de dourado e verde escuro. O galo parou entre os dois sobreiros e começou a cavar. Américo pegou a pá que tinha trazido. A terra estava mais solta do que o normal naquele ponto, com aquela leveza específica de solo que foi mexido há pouco tempo e ainda não voltou completamente à compactação natural. A pá entrou com facilidade nos primeiros centímetros. Com 40 centímetros de profundidade, bateu em metal. Américo e Tomás se agacharam juntos, escavaram com as mãos os últimos centímetros. Era uma lata de metal, do tipo de lata de biscoitos antigas que as pessoas do campo guardavam coisas importantes, porque eram herméticas e duráveis e não deixavam a umidade entrar. Tinha o nome Guilherme riscado na tampa, com instrumento pontiagudo, as letras irregulares, mas legíveis de homem, que fez aquilo com cuidado e sem pressa, com a consciência de quem está fazendo algo que precisa ser encontrado depois. Tomás olhou para o avô. Depois, olhou para o pai. Américo ficou segurando a lata nas mãos por um tempo. Sentiu o peso dela. Não era pesada de metal, era pesada de tempo. Abriu. Dentro havia um envelope plástico lacrado, daqueles que não deixam entrar ar nem água. Dentro do plástico havia documentos. Cartas manuscritas, contratos datilografados com datas de décadas atrás. Fotografias em preto e branco de uma quinta num tempo diferente, com pessoas que Américo não reconheceu na maioria, mas numa delas reconheceu o pai mais jovem, ao lado de um homem que não conhecia, mas que tinha naquele rosto algo que fazia a foto pesar diferente das outras. Um caderno pequeno de capa de couro com escrita miúda que enchia as páginas de margem a margem. E em cima de tudo, um envelope branco com o nome Américo escrito na frente com a letra do pai. Américo abriu o envelope com cuidado, tirou a carta, leu. Demorou porque as mãos tremiam levemente, com aquele tremor que não é frio nem esforço, é emoção contida de homem que aprendeu a conter, mas que às vezes não consegue segurar tudo. A carta começava assim: Américo. Se você está lendo isso, é porque o relâmpago te trouxe aqui. Eu sabia que ia ser assim. Você sempre prestou atenção nas coisas certas, filho. Desde pequeno. Enquanto todo mundo olhava para o que brilhava, você olhava para o que durava. Guilherme contava tudo na carta. A história de Benedito Carvalho, o esquema, os documentos falsos, o advogado de Lisboa, já morto há anos, mas cujo arquivo ainda estava guardado num cartório de Lisboa com os registros originais que podiam ser recuperados com a instrução judicial certa. As provas que ele mesmo havia reunido nos últimos 2 anos, durante as caminhadas que achava que ninguém via, procurando documentos antigos que ainda existiam, guardando cópias, construindo um arquivo que pudesse sustentar a verdade, mesmo depois que ele não estivesse mais. E depois da história, uma explicação. Eu não deixei a quinta para você, porque a quinta não é minha para deixar. Nunca foi. Eu tomei ela de quem tinha direito com mentira e com papel, e vivi em cima disso a vida inteira fingindo que não. Cada ano que passou ficou mais pesado, mas não tive coragem de corrigir em vida porque tinha medo do que ia perder. Isso é a coisa mais envergonhante que já fiz, e são muitas. A filha do Benedito se chama Leonor. Tem uns 60 anos agora. Morou por muito tempo em Setúbal, onde foi com a mãe quando criança. As informações de como encontrá-la estão nessa lata. Ela nunca soube a verdade completa. Só sabe que perdeu o pai e a terra de um jeito que nunca fez sentido para ela.
Você é o homem mais honesto que eu conheço, Américo. É por isso que você está recebendo isso e não o dinheiro e a terra. Porque dinheiro e terra eu posso deixar para quem for mais conveniente. A verdade, eu só posso deixar para quem vai fazer alguma coisa certa com ela. Não sei o que você vai decidir, mas sei que vai ser a coisa certa. Sempre foi. Guilherme Saraiva, seu pai. Américo dobrou a carta. Ficou de joelhos no chão vermelho do montado alentejano, com as mãos espalmadas na terra, em silêncio por um tempo que não tinha pressa de acabar. Tomás ficou do lado, com a mão no ombro do pai. Quieto, com aquela quietude de criança que entende que há momentos onde ficar do lado é tudo que existe para fazer. O relâmpago ficou parado a 1 metro do buraco aberto, absolutamente quieto, como se o trabalho dele estivesse feito, e agora era com os humanos. Teodoro ficou de pé um pouco mais atrás, com o chapéu na mão, olhando para o horizonte largo, com aquela expressão de homem que acaba de se livrar de um peso que carregou tempo demais. O que veio depois foi longo, como a verdade costuma ser quando levou décadas para aparecer e precisa de tempo para se estabelecer direito. O advogado de Américo, um homem quieto e competente de Évora, que cobrava o que era justo e não prometia o que não podia cumprir, levou os documentos a um especialista em direito de propriedade e fraude contratual. O especialista analisou por 2 semanas e confirmou que havia material suficiente para a abertura de processo. O Ministério Público foi notificado. Diogo foi chamado para prestar esclarecimentos. Chegou na audiência de carro caro e com o advogado de Lisboa, cheio daquela postura de homem que está certo de que vai sair dali como entrou. Mas os documentos eram sólidos. O arquivo do advogado corrupto em Lisboa, recuperado com mandado judicial, continha os registros originais que confirmavam a construção fraudulenta do caso contra Benedito Carvalho. E Teodoro, 78 anos, depois por 2 horas, com aquela voz rouca e firme de homem que finalmente está dizendo o que precisava ter sido dito faz muito tempo e não vai parar até terminar. Diogo tentou barrar em todas as instâncias que tinha acesso. Recursos, alegações de prescrição, tentativas de desacreditar a validade dos documentos, tentativas de desacreditar a memória do Teodoro por causa da idade. Nada funcionou. O processo durou 18 meses. E, ao final, a Quinta dos Carvalhos foi transferida judicialmente para Leonor Carvalho, que tinha 62 anos, morava num apartamento simples em Setúbal, onde tinha vivido desde que chegara como criança com a mãe e que trabalhava como professora de escola primária, numa escola pública a 10 minutos de casa. Quando Américo foi até Setúbal para explicar o que havia encontrado, levou Tomás junto. Leonor os recebeu na sala de um apartamento pequeno e organizado, com livros em toda a parede e flores na janela, com aquele jeito quieto de pessoa que aprendeu cedo que a vida pode ser muito injusta e que a única resposta sã para isso é continuar vivendo de um jeito que faça sentido mesmo assim. Américo colocou a lata de metal na mesa da sala e contou tudo. Leonor ouviu sem interromper. Uma única vez as mãos dela foram até o rosto quando Américo chegou na parte da morte do pai, sozinho numa pensão barata em Évora. Depois as mãos voltaram para o colo e ela continuou ouvindo até o fim. Ficou em silêncio por um tempo longo, depois que ele terminou. Depois disse: "Minha mãe sempre disse que meu pai não tinha feito nada do que acusaram, que havia alguma coisa errada, mas que não sabia como provar. Eu cresci com isso, com a história de um pai que perdi sem entender por quê." Fez uma pausa. "Agora eu entendo." "Eu lamento," Américo disse. "Você não tem nada para lamentar. Você é o único que fez a coisa certa aqui." Tomás ficou quieto num canto da sala durante toda a conversa, observando com aquela atenção de criança que está absorvendo uma coisa que vai levar tempo para entender completamente, mas que já sabe que é importante.
Na primeira semana depois que a transferência judicial foi concluída, Leonor foi até o Alentejo pela primeira vez em mais de 50 anos. Américo foi com ela. Foram até o canto do montado, perto dos sobreiros velhos. Ficaram parados, no lugar onde a lata havia sido enterrada. O sol batia de lado naquela hora da tarde, daquele jeito específico do Alentejo, que pinta tudo com aquela luz que parece antiga. Leonor ficou olhando para o horizonte por um tempo longo. Depois se virou para Américo. O que você quer disso tudo? Nada. Você perdeu o que achava que ia herdar. Você fez todo esse processo. Você passou 18 meses nisso. O que você quer? Fazer a coisa certa valia o tempo que custou. Leonor ficou olhando para ele com aquela expressão de quem está avaliando se o que ouviu é real ou é performance. Ficou satisfeita com o que viu. Tem uma parte da herdade no limite leste da propriedade, uns 100 hectares de montado bom, com sobreiros que já estão prontos para a colheita. Fez uma pausa. Eu gostaria que você tocasse essa parte como rendeiro, com contrato justo e condições que você mesmo ajuda a definir. Não é caridade. É porque preciso de alguém que conheça essa terra. E não conheço ninguém que conheça melhor do que você. Américo ficou quieto por um momento. Eu aceito. Tomás, que tinha insistido em trazer o relâmpago naquele dia, porque o galo precisava voltar para a terra que conhecia, estava de pé, perto dos sobreiros com o bicho nos braços. Quando o pai disse que aceitava, o relâmpago cantou. Alto, firme, com aquela voz de galo velho que ainda tem tudo o que precisa ter. Américo olhou para o filho. Tomás olhou para o pai. E os dois ficaram sorrindo daquele jeito que só acontece entre pai e filho que passaram por uma coisa difícil juntos e chegaram do outro lado. Naquela tarde, no caminho de volta para Évora, o menino ficou um tempo em silêncio, olhando pela janela da caminhonete o Alentejo passando. Depois disse, pai, tô aqui. O avô errou muito. Errou, mas no final tentou corrigir. Tentou. Isso conta? Américo ficou com a pergunta por um tempo antes de responder. Conta, filho. Não apaga. Mas conta. Fez uma pausa. A vida não é sobre não errar. É sobre o que você faz com o erro quando finalmente para de fingir que não aconteceu. Tomás ficou em silêncio mais um tempo. É por isso que você fez tudo isso, mesmo perdendo a quinta, mesmo perdendo o que achava que ia herdar? É por isso, porque era a coisa certa, porque era a única coisa que eu ia conseguir viver com ela depois. O menino assentiu devagar, com aquela seriedade de criança que não está concordando porque sim, está concordando porque entendeu. O relâmpago dentro da caixinha de madeira no banco de trás ficou quieto durante todo o caminho, como animal que cumpriu o que tinha para cumprir e agora podia descansar. Tem terra que guarda segredo mais fundo do que raiz, mas terra boa de verdade, cedo ou tarde, mostra o que guarda. Não para qualquer um, para quem sabe prestar atenção. Para quem foi criado entendendo que o que fica embaixo importa mais do que o que aparece em cima. Guilherme Saraiva passou a vida inteira construindo em cima de uma injustiça. E no final, quando o tempo foi ficando curto e o peso foi ficando grande demais, encontrou um jeito de colocar a verdade nas mãos certas, com um galo, com uma lata de metal enterrada entre dois sobreiros velhos, e com a confiança de que o filho, que sempre prestou atenção nas coisas certas, ia prestar atenção nessa também. Américo não herdou a quinta. Herdou algo mais difícil e mais valioso, a chance de fazer a coisa certa quando seria muito mais fácil não fazer. E Tomás, crescendo ao lado de tudo aquilo, herdou uma coisa que não se coloca em testamento e não precisa de tabelião para ser válida. Herdou o jeito de ser de um pai que, quando a vida perguntou o que ele valia, respondeu com a única moeda que não perde valor com o tempo. Se essa história tocou você de algum jeito, para um segundo agora e deixa o like. Não o like de passagem, de dedo no celular sem pensar.
Pensa no Américo. Pensa em todo homem que trabalhou décadas numa terra que alguém mais esperto tomou com papel e assinatura, e que mesmo assim não deixou a amargura virar quem ele é. Compartilha essa história com alguém que precisa ouvir que fazer a coisa certa ainda vale a pena, mesmo quando custa caro, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando o único que estava do lado era um galo vermelho que sabia mais do que aparentava. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a próxima. Toda semana a gente traz uma história assim. Histórias que a vida escreve com paciência, que a terra guarda com cuidado e que a gente só consegue entender completamente quando para de correr e presta atenção no que está embaixo dos pés.